Paz seja convosco. Inicia-se agora mais um podcast, Última Voz Cast, né? Da Igreja UVM, Última Voz da Misericórdia. Hoje trataremos na temática o grande conflito. Temos aqui hoje presente o nosso palestrante, irmão Davi. Irmão Davi, paz seja contigo. Bom, Rafael, paz seja contigo, amém. Paz seja com todos que assistem este programa. E este programa, né, vocês já sabem que tem o objetivo de levar até você a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela é qual semente? Que quando plantada no coração, só tem que germinar e produzir frutos. E eu agradeço pelo convite de mais uma vez estar aqui neste programa maravilhoso. E quero dizer que estou sempre à disposição do programa, né, dos apresentadores, tá bom? Porque eu entendo sempre, irmão Rafael, como um chamado de Deus, né? E a gente tem sempre que dizer, eis-me aqui. E aproveito ainda para mandar um grande abraço aí para minha esposa, minha filha que está me assistindo. Também para todos os cantores, né, da Reforma, os compositores aí, né, os músicos, melhor dizendo, uma Suzana Santos, Danilo Gabriel, lá de Boa Vista, tá bom? E também um grande abraço aí para nossos irmãos aqui de São Bento que assistem este programa. E vocês são bem-vindos neste programa. Amém. Amém. Também agradecemos a disponibilidade do irmão Davi, sempre aceitar o chamado quando convidamos, sempre estar aqui presente. A gente já quer pedir que vocês, começar pedindo os pedidos, né? Que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like no vídeo, comente e que inscreva no canal também. Precisamos da sua inscrição, do seu like, porque quando você clica no gostei, a gente entende que você está gostando do que estamos fazendo aqui. E isso nos incentiva a fazer mais e mais programas aqui para vocês. Queremos pedir que vocês compartilhem esse vídeo a mais pessoas possíveis. Coloque ali no grupo da família, no grupo da faculdade, no grupo dos seus amigos. Envie esse vídeo para que essa informação, como o irmão Davi já falou, uma semente possa ser semeada em mais corações. Temos aqui também os anúncios da semana. O irmão Davi irá me ajudar aqui a falar sobre os anúncios. Nosso produtor. Temos aqui o nosso pedido todo especial que fazemos todos os podcasts, que é o de realizar o nosso sonho de ter o próprio estúdio. Queremos aqui pedir a ajuda de vocês para fazer essa obra, para que vocês possam estar conosco contribuindo para realizar esse sonho que é de ter o próprio estúdio. A gente precisa de pessoas que possam colaborar com a gente. A gente precisa de uma mensalidade. Como é essa mensalidade, irmão Davi? Olha, essa mensalidade é de apenas R$30, não é isso? R$30. R$30. Olha, eu quero dizer para você que essa mensalidade, ela, digamos que seja, né, vamos dizer que seja uma pizza, viu? Então, não é muita coisa, não. Apenas R$30 mensais, você estará contribuindo para a divulgação, a disseminação da palavra, tá bom? Então, esse projeto é um projeto da nossa igreja e a gente tem orgulho, né, de compartilhar com as pessoas e assim também de que elas nos ajudem a fazer ou a concretizar este programa, tá bom? E lembrando que o contato, né, para a doação desse projeto, dessa doação, nós temos aqui... temos o contato do irmão aqui no canto aqui. É isso ali. 98, né? 98 414 78 42. Tá bom? Muito bem. Qual o próximo? Olha, nós iremos ter a conferência geral, né, da União Sul, tá? E essa conferência, ela tem por tema prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, baseado em Amós capítulo 4, versículo 12. E este evento, ele vai se realizar nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, bom? Então, próximo do final corrente de semana mês, já, né? Próximo final de semana. Exatamente. E este evento, ele vai acontecer lá na igreja sede, que fica em Brasília, Distrito Federal, tá bom? Então, compareça, em nome de Jesus. Você que puder ir, vá lá que não vai se arrepender, né? Exatamente. Qual o próximo?
Sábado alegre. Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo Consolador, baseado em João 10:30, Doutrinal Básico, capítulos 1, 2, 3 e capítulo 32. Esse sábado alegre, irmão Rafael, é o que mesmo? É uma reunião onde os jovens... ali pode ser toda a igreja, mas digamos que é liderado pelos jovens, né? Sim. De cada localidade. Então, ali eles se reúnem e fazem o sábado feliz, um sábado alegre, né? Como deve ser. A gente tem feito... O último foi feito na praça, no ar livre, onde todo mundo fez um momento de comunhão, de recreação ali, né? Onde todos se alegraram na presença de Deus. Podemos dizer que esse sábado alegre é um entretenimento espiritual, né? Sim, é uma hora onde é uma hora ali que os jovens se reúnem e para falar de Deus temos esse tema que é a Trindade, as 3 pessoas ali divinas, né? Então, se você tem dúvida e quer aprender sobre isso ocorrerá em toda a igreja UVM, em todas as localidades, né? Em todas as cidades. Sim. Onde estiver a igreja UVM e você quiser aprender, ouviu sobre isso e quer aprender mais, faça-se presente em uma localidade onde tem verdade. Um ponto da igreja, você vai lá que estará acontecendo isso. E também esse sábado alegre, né, está de acordo até mesmo com a palavra de Deus, porque o sábado é um dia de regozijo, né? Sim. É um dia de regozijo, né? Então deve ser alegre mesmo. Creio que são só esses os anúncios. Então, finalizando os anúncios, eu convido o irmão Davi para fazer a oração, para assim iniciarmos o nosso estudo de hoje. E também convido você, do outro lado, para falar com Deus. Amado Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e das fontes das águas. Neste momento, Senhor Deus, já iniciamos este programa. E temos a certeza que Tu estás conosco, porque a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 falando o Teu nome, ali Tu estás presente. Por isso, Senhor Deus, acreditamos que Tu estás conosco, porque a Tua palavra é a verdade. E, por falar na Tua palavra, que Tu possas, Senhor Deus, nos usar, para que possamos ministrar a Tua palavra e que falemos a mesma em verdade. Em nome de Jesus, também te rogo que Tu possa preparar os corações dos ouvintes para que a Tua palavra possa encontrar um lugar todo especial no coração de cada um. Eu te rogo essas bênçãos. Não que haja algum mérito em mim ou em nós, mas é pelo amor do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Então, daremos início ao estudo de hoje e convidamos você que você pegue a sua Bíblia, seu caderninho, anote as referências, vai também observando as passagens que estão sendo faladas aqui e que você possa nos acompanhar, não só nos ouvir, né? Você pode também participar do podcast de hoje. Possa deixar as suas perguntas, o seu comentário, deixe o seu comentário no vídeo, o que você achou sobre a resposta que vão ser dadas, então que você nos acompanhe. Para iniciarmos hoje, irmão Davi, o tema de hoje é o grande conflito, né? Então, a gente deve saber que conflito é esse, irmão Sim, Davi. Muito bem. Qual é esse conflito? Olha, irmão Rafael, a gente sabe que a palavra conflito, né, a palavra em si, conflito, é uma luta, é uma tensão, né, é uma guerra. Por exemplo, podemos dizer que a luta, a guerra que está havendo entre Rússia e Ucrânia é um conflito. Sim. Viu? Eu posso dizer que a guerra que está havendo entre Israel, né, e a Palestina, mais especificamente com o grupo Hamas, né, um grupo terrorista, que é assim que a mídia cognomina esse grupo, um grupo terrorista, eu posso dizer também que é um conflito, viu? Por falar em conflito, nós temos conhecimento da existência de 2 conflitos mundiais, que são a Primeira e Segunda Guerras. A Primeira Guerra começou em 1914, né,
e terminou em 1915. Já a Segunda Guerra Mundial, ou o Segundo Conflito Mundial, ele teve início no ano de 1939 e terminou em 1945. Mas quero dizer que nenhum desses conflitos que já existiram, que eu acabei de citar, né, se compara ao conflito que iremos tratar aqui neste podcast. Nenhum conflito desses se compara, né, ao grande conflito que iremos tratar. Por quê? Porque esse grande conflito é uma luta entre o bem e o mal, viu? Esse conflito de que queremos tratar é uma luta entre verdade e erro. Então, por isso, por que ele é grande? Ele é grande não só pela quantidade de tempo, não só por isso. É por isso, mas não é só por isso, tá? Mas é grande porque envolve dois grandes poderes, dois grandes personagens. Então, por isso também ele acaba recebendo esse nome de grande conflito. É isso aí. Irmão Davi, quem são esses personagens? Olha, esses personagens, podemos dizer que são Deus, né? Quando eu falo a palavra Deus, quero deixar claro que eu estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, viu? Então, eu estou falando da divindade em si, tá? Sim. E o outro personagem é Satanás. Então, esses são os personagens principais, né, do grande conflito. Esses personagens, eles são adversários entre si, são opostos entre si. Então, esses são os personagens do grande conflito. Davi, onde se iniciou esse conflito? Olha, esse conflito, ele se iniciou, por incrível que pareça, talvez o telespectador que nos assiste, né, que é apenas simpatizante do nosso programa, talvez não vai nem acreditar, mas se iniciou no céu. Esse grande conflito, no céu, né? Mas, poxa, o céu, né, é um local de paz, harmonia, tranquilidade, né? E esse conflito, ele se iniciou no céu, claro, viu? Porque, eu falei há pouco dos personagens, né? Que são Deus e Satanás. Mas quero dizer que Satanás, ele não nasceu Satanás. O Satanás, o diabo, que é muito mencionado hoje, ele não nasceu assim. Ele não foi criado assim. A Bíblia diz, com muita clareza, que ele era perfeito nos seus caminhos. Então, se ele era perfeito, então ele não era Satanás. Porque uma pessoa perfeita, um ser perfeito, ele não recebe esse nome, né? Porque a palavra Satanás, né, já ganha outra conotação. Por exemplo, Lúcifer significa anjo ou portador de luz, né? Sim. Mas Satanás já não tem nada a ver com luz. Satanás, ele é o quê? Ele é um perseguidor, ele é um tentador, viu? Então, ele não nasceu assim, viu? O Lúcifer. Mas a rebeldia dele deu início nesse grande conflito. Ele se rebelou contra Deus, contra o governo de Deus, e aí isso deu início, né, ao grande conflito. Olha, por exemplo, eu posso ler aqui uns textos? Sim. Vou ler aqui para vocês aqui. Deixa eu ler aqui, Romanos. Romanos, o capítulo, se alguém quiser conferir, né? Localize na sua Bíblia, Romanos, capítulo 16, versículo 25.
Sim, antes que eu leia esse versículo, eu quero dizer, irmão, que apesar desse conflito ter se iniciado no céu, apesar de Lúcifer ter se rebelado, dado início a esse conflito, mas quero dizer que esse conflito não pegou Deus de surpresa. Está vendo? Não. Ele não pegou Deus de surpresa. Deus, ele não, por exemplo, se espantou. Vixe, o que é isso? Né? Ele já esperava. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Será que foi alguma falha no governo, no meu governo? Não, ele não se espantou com isso. Ele já sabia de antemão da existência desse conflito, da rebeldia. Viu? Ele já sabia. Porque, irmão Rafael, Deus, ele é onisciente. Viu? E o que é a onisciência de Deus? É que isso dá capacidade para ele ter uma visão do futuro. Então, Deus, ele antevê as coisas. Ele prevê as coisas. Então, ele previu isso acontecer. E eu vou aqui mostrar para vocês, né, alguns textos comprobatórios de que Deus, ele sabia da existência da rebeldia, né, da revolução que ia ter, do grande conflito em si. Então, eu vou ler aqui no livro de Romanos 16 e versículo 25, diz assim, ó: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Viu? Então, como Deus sabia da existência do grande conflito e também sabia que o ser humano, né, ele ia, digamos assim, participar desse grande conflito pela sua rebelião, através do seu pecado, então, Deus, ele providenciou um meio para resgatar a humanidade. O plano de redenção, Paulo fala bem aqui no versículo 25 de Romanos, que é o mistério oculto, é o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. Então, a revelação desse mistério, que é o plano da redenção, foi colocado em prática após o pecado. Após Adão pecar, esse mistério foi revelado. E ele estava oculto desde os tempos eternos. Então, se Deus fez um plano prévio para resgatar o homem, então ele sabia, tá vendo? Da existência desse conflito. E esse conflito ele sabia também que ia acabar envolvendo os seres humanos. Por exemplo, eu vou ler aqui outro versículo aqui, no livro de 1 Coríntios, o capítulo 2, versículo 7. 2, 7. 2, versículo 7 diz assim, ó: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Viu? Então, Deus, ele ordenou, né? Ordenou este plano antes dos séculos para a nossa glória. Para que o homem seja glorificado, esse plano de redenção tinha que ser posto em ação. Um plano de redenção. Até porque, se não fosse a intervenção de Deus neste grande conflito a nosso favor, o que aconteceria? Os seres humanos seriam para sempre escravos de Satanás. Mas, graças a Deus, este plano já estava elaborado e foi posto em execução após Adão ter pecado. E só para fechar aqui, eu quero ler aqui no livro de Efésios, né, capítulo 6, 19. 6, 19 de Efésios, que diz assim, ó: Efésios, né,
6,19. Deixa eu ver aqui. Desculpe, não está batendo aqui. Mas, tudo bem, vamos deixar por aqui. Continue. Na Escritura, você quer uma pergunta? Na Escritura, fala que houve uma guerra no céu, né? Ali Sim. o senhor já apresentou a rebelião de Satanás. Apresentou a rebelião de Satanás. Talvez quando você falou isso agora, alguém indicado, algum ouvinte, até se espantou, né? Rapaz, houve guerra no céu. E aqui a gente pode fazer, o senhor pode explicar um pouco mais sobre isso. Como entender essa guerra no céu? Porque a Escritura fala, né, que realmente Sim. houve uma guerra no céu. E quando a gente fala em guerra, em conflito, a gente já pensa numa ideia que houve mortes. E se falando do céu, como entender isso? Houve morte no céu ali? Pode ocorrer alguma enfermidade, alguma catástrofe ali que pode sair dessa guerra no céu? Olha, essa guerra no céu, ela não foi uma guerra que envolveu socos, né? Agressão física, viu? Agressão verbal, eu digo que sim, né? Porque as alegações de Satanás foi uma agressão ao governo de Deus e ao próprio Deus, uma agressão verbal, viu? Isso, sim. Essa guerra que houve no céu não é uma guerra com as características da guerra deste mundo, não. Porque a gente hoje, neste mundo aqui, a gente vê como é a guerra, né? São armas químicas, armas biológicas que eles usam, né? Foguetes de longo alcance, tanques, metralhadoras, e assim, essas coisas assim. Mas no céu não foi essa guerra assim. Essa guerra ela foi uma guerra ideológica, viu? Uma guerra de argumentos. Uma guerra onde a verdade, ou melhor, onde a verdade era atacada e onde a mentira tinha aparência de verdade. Porque, eu digo, Rafael, que Lúcifer ele não usou qualquer argumento para atrair simpatizantes. Porque a gente sabe que ele atraiu muitos simpatizantes no céu, né? Sim. Inclusive, o texto bíblico relata que ele conseguiu atrair para si uma terça parte dos anjos. Então, ele estava lidando com seres inteligentes também, com seres celestiais. Então, com certeza, os argumentos que Lúcifer usou não foram fracos, viu? Por exemplo, vou citar aqui só um argumento que ele usou, para você ver que não foi qualquer coisa, não. Ele falou o seguinte: para que uma lei para nós, se somos incapazes de errar, né? Dotados de inteligência, para que uma lei para nós? Foi um dos argumentos que ele usou, viu? E aí depois ele começou a atacar Deus, né? Assim, que Deus era cruel, era um tirano, viu? E então ele fez muitas alegações. Então essa guerra foi isso. E em contrapartida, Deus também, claro, né? Se envolver a ele também teve que se posicionar, viu? Se posicionar nesta guerra. Mas aí diz a palavra lá em Daniel, Apocalipse capítulo 12, que o dragão, Satanás, e seus anjos não prevaleceram, mas prevaleceu, né, com certeza, Deus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Amém. Então, quando se fala em conflito no céu, a gente não deve imaginar, assim como a gente imagina as guerras aqui que acontecem aqui na Terra, né, Davi? Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Porque a ideia do conflito é uma ideia de, digamos, rivalidade, né? Sim. Foi uma rivalidade ali entre Satanás, ali, seus anjos, e Deus ali. E a gente vê que, como você mesmo falaste, Satanás foi muito esperto, muito astuto nas palavras dele. Porque hoje a gente, meio que a humanidade se acha um pouco esperta, né? Se acha inteligente e muitas vezes fala que
a gente vê assim, e acho que temos alguma capacidade para conseguir se livrar dos enganos de Satanás, né? Sim, E sim. quando a gente presta atenção que Satanás ele foi capaz de conseguir conquistar anjos para o lado dele, a gente consegue imaginar um pouco da astucidade dele, da inteligência dele. Porque realmente eles eram seres dotados de inteligência. Eram seres ali que tinham uma inteligência superior à nossa. Eram seres ali criados perfeitos ali, tinham uma capacidade Exatamente. intelectiva muito grande. Com E certeza. Satanás conseguiu ali mexer com o pensamento dele, mudar as ideias, né, que eles tinham. Então aqui entendido um pouco sobre a iniciação desse conflito, entendemos agora um pouco quem são os rivais, quem aqui foi contra e quem aqui é o verdadeiro salvador, né, que é a verdade contra a mentira, o bem contra o mal, aqui já foi apresentado, né? E agora queremos entender como que a gente começou a fazer parte disso, a humanidade. Como foi que passou agora para a Terra? Porque a gente entendeu que começou no céu, né? Se desenvolveu ali Sim, no céu. sim. Agora, como entender que fazemos parte disso agora? É, né? Entender como chegou até nós, né? Sim, Verdade. Sendo que, digamos assim, alguém pode dizer assim, olha, a gente não tem nada a ver com isso, né? é. Nada a ver. Isso aí foi lá com eles, né? E de repente veio pra gente. Realmente. E com Rafael, olha, assim, esse conflito, né, ou esse grande conflito, ele poderia não ter se reiniciado aqui na Terra. Ele poderia, viu? Hum, Não fosse a desobediência de Adão e Eva, esse conflito nunca teria sido transferido para cá. Porque Adão e Eva foram tentados e eles cederam. Então, como eles cederam, pronto, foi a porta para Satanás instalar o seu governo aqui na Terra. Essa foi a porta, o pecado, viu? E Deus disse com muita clareza para Adão e Eva, olha, se comerem desse fruto, vocês vão morrer. Se eles obedecessem a Deus, se eles passassem nesse teste, pronto. Toda a humanidade estaria livre dos ataques satânicos. Não iríamos ter que passar por esse grande conflito. Não iríamos ter. Mas aí, eles pecaram, eles cederam. E a palavra de Deus diz, né, que daquilo que o homem é vencido, do tal se faz servo. Tá vendo? Vou ler aqui esse texto para vocês. Porque esse texto aqui, ele é bonito, viu? Ele é bonito. 2 Pedro 2,19. 2,19. Ó. 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, como Adão e Eva pecaram, eles obedeceram a Satanás ao invés de Deus, então eles se tornaram, a partir dali, servos de Satanás. Viu? Eles deixaram Deus, abandonaram Deus, né? Naquele teste de obediência. Eles não passaram no teste. E aí Satanás instalou seu governo aqui na Terra, porque o homem passou, a partir dali, ser um escravo de Satanás. Satanás passou a ter o domínio, tá? Porque foi aberta uma porta para ele. E a palavra de Deus, ela fala com muita clareza, né, para nós, olha, não deis lugar ao diabo. Porque Satanás, ele é oportunista.
Então, onde ele acha uma brecha, uma oportunidade, então ele vem e concretiza, consuma o seu intento. E foi dito certo. Então, a porta foi aberta, e aí ele veio e se instalou aqui neste planeta. E, infelizmente, agora, né, nós temos que sofrer as consequências, né, do pecado de Adão. O pecado de Adão nos afetou. Então, passamos também a ser pecadores. Então, dessa forma, eu digo que, eu respondo para você que o conflito nos atingiu. Tá? Nos atingiu. Porque o pecado de Adão e Eva abriram portas para isso. E se Adão e Eva não tivessem pecado, irmão Rafael, a humanidade seria toda como a princípio era, antes do pecado. Viu? Santa, pura, né? A justiça de Cristo, de Deus, não ia se apartar de nós. Iríamos ser justos para toda a eternidade. Mas aí, Adão pecou, né? O homem perdeu essa justiça, mas ela pode ser recuperada, mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Então, é nesse momento, quando o homem peca, que agora começamos a fazer parte desse conflito, né? Exatamente. Assim, agora, quando Satanás se rebela contra Deus, agora surgem dois caminhos, né? Surgem agora o bem e Exatamente, o mal. E todo reino busca, digamos que aliados, né? Todo reino busca ali aliados. Sim. E a gente pode ver que, imaginando numa ideia de guerra, né? Pensando aqui numa ideia de guerra, quando houve um conflito, há dois principais, né? Ali, duas potências que vão contra a outra. E muitas se envolvem porque são aliados. Muitos se envolvem no conflito porque são aliados. E ali, quando a humanidade ali representada por Adão e Eva pecam, elas acabam que escolhendo qual dos deuses eles iriam... Qual lado ia ficar, né? Qual lado ia ficar. Sim. E a Bíblia nos fala que não se pode servir dois não se pode. deuses. Exatamente. Ou é um ou o outro. Exatamente. E a gente vê que o caminho foi bem explícito, tá bem explícito. Bem e o mal. Não há terceiro caminho, não há outro caminho que se imagine. Então, quando eu nego um, automaticamente eu aceito o outro. Exatamente. Então, quando a humanidade peca, agora ela começou ali, né, a tornar-se aliado do inimigo. Só que pode se reverter isso, né, irmão Davi? Graças a Deus, através do sacrifício de Cristo, a situação pode mudar, né? Exatamente. Irmão Davi, que armas o inimigo usa para nos derrotar? Porque ali no jardim a gente conheceu um pouco da astúcia dele, né? E continuou com a sua astúcia ali. Sim. E hoje em dia, ele ainda usa armas contra a humanidade? Olha, Rafael, eu falei há pouco que a guerra no céu não foi uma guerra com as características deste mundo, né? Metralhadoras, canhões, né? Foguetes e tal, aquela coisa. Mas você pergunta agora que armas, né? Digamos assim, esses dois usam. Já que tem uma guerra, né? Satanás usa que arma? Deus usa que arma, então, né? Porque, realmente, quando se fala em guerra, se vem à mente a ideia de que alguma arma é usada. Sim. Né? A Bíblia fala que o mal será derrotado. Mas de que forma? Né? Olha, eu digo assim. Eu digo não, a palavra de Deus, né? Ela diz que a verdade é uma arma. Viu? A verdade, a palavra de Deus é uma arma. No livro de João, o capítulo 17, e o versículo 17, lá diz: santifica-os na verdade, que a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, né, que a gente chama hoje de Bíblia,
ela é proveniente de Deus. Davi, ele disse que essa arma, ou essa verdade, é uma luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, essa é a arma de Deus. Porque o que é uma luz? Luz, ela esclarece, ela ilumina, né? Pois é, faz a pessoa ver melhor, enxergar. E para a gente conhecer o mal, a gente tem que ter esse conhecimento da palavra. E só Deus poderia fazer isso. Porque o inimigo, ele não tem essa intenção de que conheçamos a verdade. Ele não tem essa intenção. Ele é inimigo da verdade. Tá? Ele é inimigo da justiça. E essa palavra, temos a certeza de que ela vem de Deus, porque no livro de 1 Pedro, capítulo 1 e 21, lá fala com muita clareza, olha, porque a profecia jamais foi produzida por vontade humana. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, não é uma produção humana, não veio do homem. O homem foi apenas um instrumento nas mãos de Deus para escrever, mas todo o conteúdo aqui, né, foi Deus. Então, a arma que temos é essa. Mas eu quero ler um texto aqui, se me permite, para melhor esclarecer de que a palavra de Deus, né, ela é uma arma, viu? Eu vou ler aqui no livro de Efésios. Olha só, Efésios 6 e o versículo 17, diz assim, ó, 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, essa palavra aqui é chamada de espada, e espada de 2 gumes, viu? Essa é a espada do soldado, do lutador, do servo de Deus. Essa é a arma que Deus tem para nos dar. Já a arma do inimigo é o engano, a mentira. Lá em João capítulo 8 e 44, lá diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Então, Satanás, ele engana as pessoas, e sua arma é o quê? A mentira. Viu? A verdade não engana. Pode até a pessoa não gostar, pode doer na pessoa ao ser falar da verdade, mas ela não está enganando. Já a mentira, ela engana. Viu? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, né? Lá diz que Satanás engana todo mundo. Ele seduz as pessoas. Então, a principal arma é justamente essa. A mentira, viu? Então, para a gente vencer o mal, temos que usar essa arma aqui, ó. E a pessoa que quer confrontar a verdade, ele usa a mentira. Mas está escrito que nada podemos contra a verdade, viu? Senão, né, pela verdade. E é isso. Então, essas são as armas. Deus tem a sua palavra, que é a verdade, que é a espada de 2 gumes. Satanás, ele usa a falsidade, o engano, a mentira. Você sabe, né, que quando ele enganou Eva, foi com a verdade? Não, ele usou a mentira. Deus disse, olha, se comer desse fruto, vocês vão morrer. Satanás vem e fala, é certo que não morrereis. Aí infelizmente, Eva acreditou. Tá vendo? É certo que não morrereis. Porque, irmão Rafael, olha, quero dizer para o telespectador o seguinte, Satanás jamais ele vai falar algo para a humanidade o real objetivo dele. Ele não disse para Eva assim, olha,
se você comer esse fruto, tua vida vai virar um caos. Este mundo vai ficar numa situação caótica. Vai ter morte, vai ter doenças, rebeldia, a rebeldia vai aumentar. Ele não falou isso para Eva. Até porque se ele falasse, então ele estaria falando o seu real intento, o seu real desígnio. Então ele camufla, né? Ele fala as coisas tendo aparência de verdade, para poder enganar as pessoas. E ele conseguiu fazer isso e logrou êxito, viu? E teve êxito na sua estratégia. E aí Eva acreditou que estivesse falando a verdade. E até hoje, as pessoas estão sendo enganadas pelo Satanás, achando que ele está falando a verdade. Mas olha, quero dizer para você que a verdade, né, a verdade pura, ela é encontrada única e exclusivamente dentro da palavra de Deus. E eu digo mais para você. O apóstolo São Paulo, lá em Gálatas, ele falou no capítulo 1, que mesmo que desça do céu um anjo, tendo outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, a possibilidade de ter outro evangelho, de ter outra mensagem que se iguale a essa aqui, não tem, é zero. Então, a verdade está dentro da palavra de Deus. Amém. Amém. O irmão Davi já apresentou aqui a palavra de Deus, né, como uma das armas. Já fez a analogia com uma espada, né? Sim. Uma espada. E já que a gente faz parte desse conflito, fazemos parte desse conflito, que armas a gente pode usar? O senhor já apresentou a espada. Há mais, mais armas que a gente pode usar, mais uma armadura, mais proteção que a gente pode usar? Olha, tem sim, tem sim. Que até começou... Usar a arma, eu digo para você que não é simplesmente comprar uma Bíblia e pronto. Tá? Não. Não é simplesmente abrir ela no capítulo 91 de Salmos e colocar numa estante, num local assim estratégico da casa. Não. Isso não é usar a arma, saber usar a arma. Viu? Não. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, lá diz, olha, aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Né? Então, Deus pede que a pessoa tenha que crer na sua existência. Viu? Na sua existência. E aí, tem que haver uma fé em Deus. Tem que haver uma consagração. Cada dia temos que nos consagrar a Deus, para que Ele possa nos usar, nos habilitar para sair vitoriosos diante desse grande conflito. Então, existem outras coisas, né? Porque alguém pode estar pensando que ter uma arma, né, para sair vitorioso, basta comprar uma Bíblia, né, e ter uma Bíblia em casa que pronto, armado. Não. Se você não se santificar através dessa palavra, você não está sabendo usar a arma. Eu já citei até o versículo aqui de João capítulo 17, versículo 17, lá diz, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, nós, servos de Deus, devemos nos santificar através da palavra. Como? Obedecendo o que ela diz. Então, quando você, né, e eu obedecemos a Bíblia, nós estamos cada vez mais nos afastando do mundo, daquilo que ofende a Deus e nos aproximando de Deus. Então, eu estou sabendo usar a arma, viu? Eu estou aplicando o que ela diz na minha vida. Eu estou me tornando forte e preparado para lutar contra as forças do mal. Porque está escrito, né, lá no livro de Efésios, falando da armadura de Deus, que nós não temos que lutar contra sangue e carne. Não, a luta hoje do cristão não é como havia antigamente. Derramar sangue, agressão física, medir força. Não, não é isso não.
A luta hoje é contra o mal, contra as forças do mal, contra o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, é assim que é a nossa luta. É uma luta espiritual, viu? Não é uma luta de soco, de tapas, né? Não. É uma luta espiritual. Então, a Bíblia me indica para mim me santificar, para mim me consagrar, me aproximar de Deus, ter fé em Deus, né? Então, dessa forma... O nosso produtor, coloca em Efésios 6. Aqui o irmão Davi até falou bastante sobre o capítulo. Sim. Só para a gente comentar aqui. Capítulo 6, Efésios capítulo 6. Passa, hein? Vai passando. Passa, mano. Tá bom. Volta, ó. Vai passando, vai. Não é da armadura? Sim, Vocês começam do 10. Vai passando aí. Depois de 10. Tá aqui. E fala assim, ó: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Vai passando. Aí aqui ele fala o versículo, a base que o irmão Davi falou agorinha. Ele fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Vai passando. Aí ele vai falar aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir nos dias mal, porque possais resistir no dia mal, e, havendo feito tudo isso, ficar firme. Então aqui o resto do capítulo 6 irá apresentar uma armadura: o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada, né? O escudo da fé, a espada, como o irmão Davi já falou, a palavra de Deus. Então, irá apresentar uma série de fatores da armadura de Deus, né? E como fazemos parte desse conflito, desse conflito entre o bem e o mal, o apóstolo Paulo, aqui, ele fala de maneira bem clara, onde todos possam entender, e fala muito bem sobre a armadura que a gente deve usar para combater esse conflito, estar preparado para esse conflito. Assim como o irmão Davi falou, que não basta só colocar a Bíblia ali em um versículo estratégico, né, no ponto ali da casa, que você está pronto para a batalha, pronto para o conflito. Como já foi falado, soldados que não estão preparados para o conflito, com certeza morrerão ali no campo de batalha. Então, se você é ciente desse conflito entre o bem e o mal, e você faz a escolha, os lados que quer seguir, então que você se prepare, que você esteja pronto para o conflito, pois acontecerá. E muitas vezes, por não estar preparado, o cristão, a pessoa, qualquer um, acaba morrendo no campo de batalha. Então, que a gente possa se preparar com a armadura de Deus, possa estar ciente desse conflito cósmico que está acontecendo, esse conflito espiritual. Irmão Davi, a próxima pergunta diz assim: de que maneira esse conflito tem feito parte da história da humanidade? A gente pode perceber ações desse conflito hoje em dia? Pode sim, irmão. Pode sim. E, olha, a começar pelo que aconteceu com Adão e Eva, né? Viu? E então eles pecaram. E aí ali começou, digamos,
teve início o conflito na terra, né? E a Bíblia, ela vem relatando esse conflito ao longo da história. Aí teve lá o Caim matou Abel, tá vendo? Tudo isso está inserido no grande conflito. Também nós temos outro exemplo de que quando o rei Acabe queria sair para a guerra, e ele chamou reforço. Esse reforço, né, ele queria assim unir forças, né, para derrotar um determinado rei. Aí esse rei, ele veio e atendeu o pedido de Acabe. E aí o Acabe, mas aí esse rei que veio falou assim, olha, é bom consultar a Deus. Consultar a Deus, né, para ver o que ele vai dizer. E aí Acabe, né, foi chamado os 400 profetas. E todos falaram a favor de Acabe, que eles podiam ir, que Deus ia dar vitória para eles. Essa história até está lá em 2 Reis. Mas aí aquele rei tornou a dizer, não tem mais ninguém para que possamos consultar. E aí Acabe falou assim, olha, tem um profeta aí, mas eu não gosto muito dele, porque tudo que ele fala é contra mim, ele não fala nada a meu favor. Mas chamaram mesmo assim aquele profeta. E aquele profeta esteve na presença de Acabe e disse, olha, o que o Senhor me falou, me disser isso, falarei. Tá vendo? Isso falarei. E então ele disse, olha, que não era para eles subirem, porque ia dar tudo errado. Mas mesmo assim eles foram. Mesmo assim eles foram, né? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que aqueles 400 profetas, eles falaram não através de Deus, pela revelação de Deus, mas um espírito maligno usou todos eles para falar de forma favorável a Acabe. Então a gente percebe ali a atuação, né? A atuação de uma força maligna falando através daqueles 400 profetas. Rafael, olha, a palavra Satanás não é usada muito no Velho Testamento. Talvez você já percebeu isso, né? Mas isso não quer dizer que Satanás ele está, digamos assim, ausente no Velho Testamento. A gente percebe assim uma atuação maior, parece é a impressão que a gente tem, que o leitor tem, né? O leitor, digamos assim, despercebido. Ele percebe uma atuação maior no Novo Testamento de Satanás e menos no Velho Testamento. Mas isso não quer dizer que só porque não tem um nome repetidas vezes Satanás no Velho Testamento, isso não quer dizer que ele não está atuando. Não. Satanás ele está em constante atividade. Satanás ele não para. Ele é incansável. Naquela parte lá, da conversa dele com Deus, lá em Jó, Deus perguntou para ele, Satanás, de onde vens? E ele falou, de rodear a terra e passear por ela. Viu? Então percebemos por esses textos, por essas palavras, rodear a terra e passear por ela, que ele está em constante atividade, que ele é incansável, ele não para. Quando ele fala passear por ela, ele não quer dizer que ele está fazendo turismo. Não. Não é turismo, né? Não está de brincadeira, né? Não está de brincadeira, não. Viu? Mas isso mostra que ele
é alguém que não para, que ele está procurando alguém para devorar. Por isso que ele está sempre rodeando a terra e passeando por ela, porque busca alguém para devorar, conforme diz o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Olha, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, buscando alguém para devorar. Então, essa é a razão que leva ele a estar sempre, né, não parar, viu? E aí, já no Novo Testamento, já vemos ele uma atuação, né, aparentemente, ou melhor, diferente da do Velho Testamento. Uma atuação mais pesada, mais ferrenha. E aí, por exemplo, quando Paulo estava pregando para um certo homem por nome Sérgio Paulo, então, perto desses dois, havia um mágico por nome Bar Jesus. Essa história está lá em Atos 13, versículo 10. E esse Bar Jesus era um mágico. Ele estava atrapalhando o evangelismo de Paulo. E aí Paulo falou para ele, olha, ó filho do diabo, cheio de todo engano, inimigo da justiça, até quando cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, Satanás estava ali presente, Paulo evangelizando e ele atrapalhando o evangelismo de Paulo. Mas Paulo repreendeu ele, viu? Outra situação, quando os servos de Deus foram dispersos, foram para Damasco, quem queria paralisar a disseminação do evangelho? Paulo, usado pelo inimigo, né? Nessa época ele era Saulo, mas Deus barrou ele. E naquele momento que ele caiu do cavalo, né, ele se converteu. Ele ia chegar lá em Damasco como um perseguidor, a intenção dele era essa, mas chegou lá como um servo de Deus, já chegou convertido. Que maravilha, né? Olha como Deus reverte as coisas, viu? Satanás, ele é um adversário forte, mas Deus é maior. E diz lá em João, que Deus enviou o seu Filho, né, para desfazer as obras do diabo. Viu só? Então, Satanás, ele não para. Mas Deus, ele sempre está derrotado, Satanás. Porque Deus enviou o seu Filho para isso, para desfazer as obras do diabo. Então, ao longo da história do povo de Deus, Satanás, ele foi sempre atuante, sempre um perseguidor. E ele faz pessoas se matarem, pessoas se prostituírem, né? Ele faz as pessoas abandonarem a igreja, até mesmo pessoas não crerem na existência de Deus, em sua existência. Então é assim que ele vem trabalhando ao longo dos séculos, perseguindo a todo instante, e quem der brecha para ele, ele vem e consuma o seu intento. Então, é importante a pessoa, né, ficar atento, porque ele ainda não morreu. O mal ainda não foi destruído, viu? A qualquer hora, a qualquer momento, alguém, se deixar de vigiar, pode ser assaltado pelo diabo, pode ser tentado. Então é isso. Não podemos cochilar no campo de batalha, né? Não podemos não. Não podemos cochilar. E a gente sabe que aí depois de Cristo, né? Ele atuando direto, viu? Ele, na Idade Média, ele colocou muitas coisas ali, né? Contra a verdade. Ou melhor, ele lutou para tirar a verdade de cena e colocou coisas ali, ensinamentos de homens, viu? Como também a adoração ao domingo, né? Ele substituiu o dia de adoração, que é o sábado, pelo domingo, viu? E aí implantou ali a oração pelos mortos, acendimento de velas, né? Ele também criou o purgatório, o inferno de fogo. Então, essas coisas foram implantadas nesse período da Idade Média. E a verdade de Deus, ela foi tirada de cena. Então, Satanás, ele vem perturbando mesmo, ao longo dos séculos, o povo de Deus. Mas Deus sempre tem seus remanescentes. Irmão Davi, e agora, depois da morte de Cristo, deu uma nova visão nesse conflito? Mudou algum aspecto?
a morte de Cristo ali na cruz, o advento dele aqui na Terra, quando ele vem, ele chama até um novo evangelho, né? Ali as palavras. Porque o povo estava tão perdido no evangelho que era para ser algo que levasse o povo à salvação, era para o povo ser, digamos, a verdade, né? Eles estavam tão envolvidos em trevas que acabaram perdendo o evangelho de Cristo. E quando Cristo vem, ele vai e fala, um novo evangelho lhes dou, né? Que ame uns aos outros. E aqui é apresentado Cristo apresentando o evangelho. E agora, como a visão desse conflito teve uma mudança a partir ali do advento de Cristo aqui na Terra, a sua morte? Olha, eu digo para você, irmão Rafael, que o primeiro advento de Cristo, ele foi o clímax desse grande conflito, viu? O ponto máximo, o ponto culminante do grande conflito aconteceu no primeiro advento de Cristo. No primeiro advento, o que aconteceu? Satanás ele veio a todo vapor, viu? Para concretizar o seu intento. Porque já tinha sido expulso do céu, né? E para perder de novo para Cristo. Então, ele não veio para brincar no primeiro advento, Satanás. Tanto é que quando Cristo nasceu, com menos de 2 anos, Satanás desencadeou, digamos assim, uma perseguição para matar Cristo. Queria eliminar logo. Eliminar logo, não estava para brincadeira não, viu? Outra coisa, ele não logrou êxito, não teve êxito não nisso aí. Jesus, antes de começar seu ministério, foi tentado lá no deserto, por 3 vezes. E na terceira tentação, Jesus falou, olha, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E ele saiu enfurecido. Então, foi outra derrota que ele teve. Jesus, no primeiro advento, ele venceu os demônios. Ele livrou várias pessoas de demônios, né? Em outras palavras, posso dizer que ele libertou os endemoninhados. E os demônios, a presença de Jesus já deixava eles enfurecidos. Tá? Satanás, ele fez as pessoas rejeitarem Jesus, baterem Jesus, né? Teve um soldado que deu um tapa em Jesus. E Jesus virou para ele e falou assim, olha, se eu dei testemunho, se eu fiz mal, né? Dá testemunho do mal. Mas se bem, por que tu me feres? Então Satanás tentou Jesus de todas as formas, no primeiro advento, para poder o plano de salvação dar errado. Porque Jesus veio morrer pelos pecadores, conforme diz Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo. Então, Satanás não queria que isso acontecesse, que ele morresse, que ele concretizasse o plano de salvação da humanidade, porque ele queria que a humanidade ficasse sempre sob seu controle. Então eu digo para você que a morte de Cristo na cruz, ela foi uma derrota para Satanás, uma derrota. Satanás ali, ele foi julgado na morte de Cristo, viu? Jesus teve múltiplas vitórias sobre Satanás no seu primeiro advento. Múltiplas vitórias. Ou seja, Jesus deu um show. Porque Satanás não conseguiu nada do que ele queria. Olha, só para você ter uma ideia, na cruz, Jesus desmascarou Satanás, tá vendo? Lá ele foi condenado na cruz, tá? Jesus na cruz, ele expiou nossos pecados, viu? Expiou nossos pecados. Na cruz, a lei de Deus e seu caráter foi exaltado,
Tá vendo? Então, posso dizer que Satanás, nesse primeiro advento, ele só teve derrotas. Só derrotas. E por que eu digo, irmão, que lá na cruz, Satanás ele foi desmascarado, ou julgado, né? É porque assim, olha, Deus não destruiu Satanás lá no céu imediatamente. Essa pergunta é até muito feita, né? Porque Deus não destruiu logo ele, não destruiu logo. Acabava logo, né? Né? Não. Deus permitiu que o mal se desenvolvesse. Tá vendo? E o mal se desenvolveu? Sim. É só olhar para o mundo como está hoje. Tudo que tem de mal, a culpa é de Satanás. Então o mal se desenvolveu. O que vemos no mundo hoje retrata o governo dele, a forma como ele governa. Tá? Então, mas lá no céu, ele atraiu simpatizantes. As alegações dele ganharam força. E se Deus matasse ele logo, o que aconteceria? As pessoas, isso ia dar força para as suas alegações. Então Deus não matou Satanás logo, não destruiu logo ele, para que ele não ganhasse força, né? Porque se ele fosse destruído, o que eles iriam pensar? Realmente Satanás tem razão. Lúcifer tem razão, tá vendo? Olha como é Deus. Ele é cruel mesmo, viu? Se falar alguma coisa contra ele, ele mata. Então, Deus foi sábio. Então, deixou ele se desenvolver o mal. E aí, na cruz, o que aconteceu? Na cruz, aconteceu a maior prova de amor pela humanidade. Provando, assim, que realmente Deus ama as pessoas. E o que aconteceu durante seu ministério, né? E durante a humanidade? Só concretiza, só confirma que Satanás não é uma pessoa boa, um ser bom. Não é. Então, na cruz, ele foi desmascarado. Se houvesse, né, algum ser no universo, no céu, que tivesse ainda alguma simpatia por ele, então, bem ali foi quebrado, foi desmascarado. Foi quebrado esse elo, viu? De alguma simpatia que alguém pudesse ter por ele, então lá na cruz foi quebrado. Porque lá na cruz aconteceu o quê? Um ato de amor pela humanidade. Satanás destruindo a humanidade e Deus querendo trazer para si. Então, ninguém tem dúvida, né? A Bíblia não deixa dúvida de que Deus é amor e de que Satanás é realmente mal, que ele quer matar, roubar e destruir a humanidade. Então, lá na cruz, Satanás foi desmascarado. E eu falei também que lá na cruz, Jesus exaltou, a morte de Jesus exaltou a lei. Por quê? Porque a morte de Cristo foi para satisfazer a exigência da lei. Porque a lei de Deus, quando transgredida, ela exige a vida do homem. Mas Deus não queria que o morresse. Morreu no lugar do homem. Então, a morte de Cristo engrandeceu, exaltou a lei de Deus. Viu? A morte de Cristo. Porque a morte dele satisfez a exigência da lei. Amém. E depois disso, Davi, a gente vê que ali, já que Satanás foi derrotado ali na cruz, como a gente pode ver a postura dele agora, nos últimos dias? A postura que Satanás começou a ter depois daquela derrota, né? Essa derrota tão grande que ele teve. Eu digo, irmão Rafael, que a postura de Satanás, eu digo que é sempre a mesma. De perseguir, de enganar e de fazer oposição à verdade. A postura dele é sempre essa. Agora, o que eu posso dizer é que ele muda de estratégias. Está vendo? Uma escritora norte-americana, por nome Ellen G. White, ela chega a dizer o seguinte, que Satanás tem 1000 maneiras, tá vendo? De tentar alguém, de perseguir alguém. Então, o que muda são apenas as estratégias. Mas eu digo assim que a postura, né? A postura é a mesma, de perseguir, tá? Por exemplo,
Aqui no livro de Atos, Atos 16, 17, olha o que diz. Só para ver como ele muda de postura, né? Assim, de estratégia, no caso. Atos 16, 17. Diz assim, ó. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quem falou isso aqui? Foi uma jovem que adivinhava. Viu? E ela falava toda vez isso aqui, para Paulo e Barnabé. Estes homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Aí eu te pergunto, ela falava verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Né? Mas então, o que ela queria com isso? Aí, bem aqui tem uma, digamos, uma cilada do inimigo. Satanás queria fazer com que as pessoas, com que os ouvintes, constatassem que o espírito que estava nessa menina era o mesmo que estava nos apóstolos. Por quê? Porque não havia oposição. Ela não fazia oposição a eles. Então, ele queria fazer com que os ouvintes acreditassem que o espírito que estava nela era o mesmo que estava nos apóstolos. Olha que ideia de Satanás. Que estratégia dele. Viu? Mas aí, Paulo, cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Expulsou o demônio que estava nela. E então, ficou provado para os ouvintes que não era o mesmo espírito. Que o espírito que estava neles, de Paulo e Barnabé, eram mais fortes do que o espírito que estava na jovem que adivinhava, que era um espírito maligno. Então, ele usa essas estratégias, né, para enganar as pessoas, viu? No livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Atos, né? Olha o que diz lá em Atos. Atos 4 e 1. Não, Timóteo, né? 1 Timóteo 4, versículo 1. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui é outra tática dele. Fazer as pessoas acreditarem em espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É outra tática. Ou seja, aqui Satanás, ele usa essa tática para quê? Para as pessoas adorarem a Deus falsamente. Achando que estão adorando a Deus, mas quando na verdade, não. Elas estão adorando a Satanás. Por quê? Porque estão dando ouvidos a doutrinas, né? A doutrinas de espíritos enganadores, né? E também ensinamentos de demônios, viu? Pois é. Então, é outra tática que ele usa. Só que, claro, isso aí não vem dizendo, olha, eu estou ensinando uma doutrina de um demônio. Ninguém vem dizendo isso. O lobo, ele vem vestido de ovelha. Tá? É de ovelha que ele vem. A aparência de ovelha. Ele é lobo, mas ele vem de ovelha, vestido de ovelha. Para poder enganar. E aí as pessoas, infelizmente, caem nesse laço. E a forma de não cair é a pessoa tendo o Espírito Santo e conhecimento, claro, né, da palavra, tá vendo? Então eu digo para você, irmão Rafael, que Satanás ele não muda de postura. Ele muda de tática para poder enganar, né? Então, Satanás ele é capaz de introduzir uma pessoa na igreja simulando que uma conversão, como aconteceu com Constantino. Viu? Tudo para quê? Para enganar, para trazer coisas, né, ruins para dentro da igreja. Então, ele usa, né, essa estratégia, viu? Irmão Davi, tem como a gente saber o final desse conflito? Tem como a gente ter uma ideia assim e saber quem que vai vencer? Rafael, olha, tem sim. Se alguém pensa que o conflito vai terminar com a prisão de Satanás, por ocasião do segundo advento, está enganado. Não é ali que termina? Né? Não é ali que termina.
o grande conflito, ele vai terminar, vai ter o seu desfecho final após o milênio, quando pecado e pecadores forem destruídos. É desse tempo que fala Malaquias, que vai ser destruído a raiz e os ramos. Tá vendo? Então, não haveria uma limpeza na terra com a existência de Satanás. Não. Para que termine o conflito, então tem que ser destruído Satanás, os seus anjos e os pecadores. E isso vai acontecer, esse extermínio vai acontecer após o milênio, após a segunda ressurreição, que é única e exclusivamente dos ímpios. Então, ali vai ter uma batalha, uma guerra, né? Satanás, ele vai usar os ímpios, vai manipular os ímpios, viu? Para batalhar contra o Arraial dos Santos, numa tentativa de se apossar do Arraial dos Santos. E vai haver todo um preparo. Eles vão se preparar para a batalha. Ele já vai tentar um combate físico, Davi? Eu diria que sim, tá vendo? Porque nesse conflito, nessa batalha final, é para tomar a terra, a cidade, né? O Arraial dos Santos. E está escrito, né, que esses ímpios, eles vão ressuscitar com o mesmo caráter, viu? Aquela mesma postura. Homens de guerras que jamais perderam batalha vão estar ali presentes. Então, eles vão se preparar para a guerra. Mas aí vai cair fogo do céu e vai consumir os pecadores, vai consumir Satanás. E Satanás é o que mais vai sofrer. Por quê? Porque ele é o responsável por todo tipo de mal. Há pessoas, Rafael, que até chega a dizer assim, olha, eu não acredito que tudo é o diabo, que tudo é ruim é o diabo. Eu não creio assim, não. Né? Tudo coloca culpa nele. Eu digo que essa pessoa... Advogado do diabo. Está defendendo, né? Está defendendo o diabo, que nem tudo é ele. E então não é correto isso, pois eu digo que tudo é ele. Todo tipo de coisa ruim é ele. Interessante que há pessoas, Rafael, que querem responsabilizar Deus Sim. pelo caos existente no mundo. Incrível isso, tá vendo? Não responsabilizam Satanás, mas querem responsabilizar Deus pelo caos existente no mundo. Certa vez alguém perguntou, Davi, se Deus é bom, se Deus é amor, por que o mundo está assim? Nessa situação. Ele não é amor? Ele não ama as pessoas? E eu disse para essa pessoa, olha, o mundo está assim porque os humanos transgridem as leis de Deus. Está vendo? Eles se afastaram de Deus. E agora, só tem que colher as consequências de seus atos. Por isso é que a maldição consome a terra. É porque se afastaram de Deus. Mas Deus é bom. Viu? E, Davi, tem uma frase do CS News que ele fala o seguinte, que o sofrimento, o que acontece, essas tribulações que acontecem no mundo, o sofrimento todo, é o grito de Deus. Como assim? É o grito de Deus falando, olha o resultado, olha o que aconteceu. E, às vezes, muitos culpam Deus, falam, não, isso é culpa de Deus. Tá ruim porque foi a culpa de Deus. Mas não. Ali, quando acontece sofrimento, é como se Deus estivesse gritando, olha o resultado que o pecado acarretou isso tudo. Exatamente. E, digamos, as pessoas falam, eu não acredito em Deus porque existe o sofrimento. Só que quando nós falamos de Deus, da existência de Deus, nós também falamos que existe o inimigo. O inimigo também existe. E esse tudo de ruim que acontece é culpa dele, é culpa da transgressão, trouxe isso. O pecado trouxe esse sofrimento.
E aí a gente muitas vezes perde isso de vista e quer culpar a Deus, quer colocar culpa em Deus. E isso acaba distorcendo a ideia de Deus, a ideia de um ser que era divino e fez tudo perfeito. E sendo que a culpa é do pecado e meio que nossa, porque a gente busca o pecado muitas vezes. Muitas vezes, quando a gente comete pecado, a gente tira de nós o peso do sofrimento, né? Sim. A recompensa do pecado. A gente tira de nós. Acontece isso porque Deus é mau. Só que a gente não vê que a gente que pecou, a gente que acabou muitas vezes buscando aquilo. Exatamente. Então, é interessante isso. Davi, então, que já falamos um pouco sobre esse conflito, falamos bastante sobre esse conflito, sobre o que Satanás tem feito, né, na humanidade no decorrer dessa história, a maneira que ele age, né, tentando cada vez mais buscar adeptos e destruir o povo de Deus, tragar ali como o apóstolo Pedro fala, né, como um leão, e ver Deus também nos proclamando um mundo melhor, uma vida melhor, né? Então, irmão Davi, que conselho o senhor daria para a pessoa escolher o caminho certo? Olha, o conselho que eu digo, né, para que as pessoas possam fazer uma escolha certa, eu digo que é conhecer a verdade. Tá vendo? Conhecer a verdade. Por quê? Porque lá em Mateus, né? Deixa eu só ver se eu localizo aqui, Mateus. Mateus é o capítulo 22. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus. É... 22. 22 e 29, diz assim, ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se a pessoa não conhecer, não tiver conhecimento, Rafael, a pessoa vai fazer uma escolha errada. Viu? Então, o conhecimento das coisas é importante. Por exemplo, se você vai fazer um concurso público, você tem que ter conhecimento do que foi exigido para você estudar. Porque senão, você pode marcar a opção errada. Você tem mais chances de marcar errado do que de acertar. Porque você não tem conhecimento. Porque essa questão de dizer assim, papai, mamãe, vou aqui no só a mamãe mandou. Isso aí não funciona, né? Então, o conhecimento é importante. E foi dito lá no Velho Testamento o seguinte, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, para fazer a escolha certa, é importante ter o conhecimento. E Jesus já disse, né? Em Mateus 22, 29, que as pessoas erram porque não conhecem a Escritura. Então, para que a pessoa se posicione, faça a escolha certa nesse grande conflito, a chave é o conhecimento. Viu? Se bem, né, que diz lá o Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás ele cega a mente das pessoas para que o evangelho não resplandeça. Então, a pessoa tem que ter cuidado com isso, né? Tem que ter cuidado para que ele não se torne, não tenha essa cegueira mental. Viu? Se há uma chance da pessoa ouvir a palavra, vá ouvir a palavra. Viu? Reserve tempo para escutar Deus falar para você. Não feche as portas para Deus.
Não feche as portas para ninguém te levar a palavra. Né? Tenha conhecimento da palavra, porque disso dependerá a escolha certa a fazer no grande conflito. Irmão Davi, que recompensa terão aqueles que fazem a boa escolha, aqueles que fizerem uma boa escolha? Olha, escolher o lado de Deus, a boa escolha, enfatizar aqui, né? Eu digo para você que vai haver uma recompensa, né? Tanto para quem fizer, para quem se posicionar ao lado de Deus, como também para quem se posicionar ao lado de Satanás, né? Vai haver recompensa. Só que para quem se posicionar, para quem escolher estar ao lado de Deus, no grande conflito, então a recompensa é melhor, claro, né? Essa todo mundo quer, né? Exatamente. E eu vou dizer bem aqui, ó, qual vai ser essa recompensa? Olha só, vou ler aqui em Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15. Olha só. Senhor, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Tá vendo? Só esse texto aqui já é suficiente. Então, vai morar no céu quem escolher a verdade. Viu? Vai estar sempre ao lado de Deus. Vai ter o privilégio de morar na nova terra. Quem se posicionar ao lado de Deus nesse grande conflito. Então, essa é a recompensa. Vida eterna, nova terra, né? Então, esses são a recompensa que tem as pessoas que se posicionaram ao lado de Deus. Agora, para quem fizer a escolha errada, olha isso aqui. Apocalipse 20, versículo 22, versículo 15, diz assim, ó. 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, quem escolher, quem ama e cometer a mentira, né, é porque está preferindo, está escolhendo no grande conflito estar ao lado de Satanás. Aqui tem a relação, uma relação pequena, mas tem, né? Os cães, feiticeiros, né? Os prostitutos, homicidas, idólatras. E quem ama e pratica a mentira vai ficar de fora. Então, esse é o destino. E, claro, após o milênio, será destruído definitivamente no lago de fogo. E, olha, então, é bom que se faça uma boa escolha, viu? É bom que se tenha conhecimento da palavra para se fazer a escolha certa neste grande conflito. Amém. Então, encerramos as perguntas por hoje sobre esse assunto. Espero que o estudo de hoje, que foi feito hoje pelo irmão Davi, tenha feito que você compreendesse mais, que você tenha compreendido mais sobre esse assunto, que é tão importante entendermos. Que se não ficou alguma parte não ficou clara, por causa do tempo, né? Acaba sendo curto e o assunto é muito interessante e tem que ser bastante aprofundado e esmiuçado. Então, você pode estar assistindo de novo ou pegando as referências que foram dadas aqui. E queremos aqui agradecer por você estar até agora, ao final do vídeo, nos assistindo. E convido o irmão Davi para fazer mais uma oração, encerrando o podcast de hoje. Então vamos orar. Eterno Deus, bendito Pai, que estás nos céus, santificado para sempre seja o teu nome. Estamos, Senhor Deus, chegando ao fim de mais um programa e temos a certeza que, através deste veículo, levamos a milhares de pessoas a tua palavra.
E graças ao Teu Santo Espírito, que nos capacitou, que nos deu entendimento, discernimento das coisas para poder falar a palavra em verdade. E também, Senhor Deus, te rogo que Tu nos capacite e que possamos sempre estar dispostos para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos dê cada vez mais conhecimento da mesma, para que saibamos fazer a escolha certa no grande conflito. Eu te rogo essas bênçãos, hoje e para sempre. Amém. Irmão Davi, tem alguma coisa que você queira falar? Olha, eu só tenho que agradecer mais uma vez, né, pelo espaço, pelo convite, e peço desculpas, né, se não foi claro, se não atendeu às expectativas, né, mas o que foi falado, acredito que já dá para o ouvinte ter uma noção, pouco, né, do que é o grande conflito que foi abordado neste canal. E obrigado também pela atenção, pela audiência de vocês, né? E você está convidado sempre para assistir esse programa que é exibido sempre a partir das 9 horas, né, de todos os domingos. Então, só reforçar o agradecimento, agradeço a todos vocês. E, irmão Davi, nos despeça com a paz. Que o amor de Deus, sua graça e paz estejam em nossos corações, em rica e poderosamente para sempre. Amém.